Boa noite, cursistas. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa reunião de número 3 do nosso tema Clima Escolar Educar em Direitos Humanos. Tudo bem com vocês, pessoal? Muito frio aí na cidade de vocês? Aqui em Foz também está bem frio, gente. Então, vamos dar aí sequência, né, ao nosso encontro, para a gente poder fazê-lo aí da melhor forma possível, porque hoje, gente, nós temos duas atividades. Nós temos o RAF e temos também o link para a gente colar no nosso caderno de implementação, certo? Estamos na semana de 22 a 26 do 6. Bom, aqui os nossos recados, por gentileza, manter as câmeras abertas, tá? Para que a presença de vocês se efetivem. E, de preferência, pessoal, que vocês façam o encontro nos computadores, tá? Qualquer problema, só avisar a gente, sinalizar a gente aqui. Silmara, você quer falar? Prof, a minha câmera tá com um símbolo aqui para mim e não tô Aqui cons... também. É, a minha filha já falou que ela tava com problema. Eu vou tentar arrumar aqui, tá? Tá, qualquer coisa sai, volta, reinicia o Isso, PC, tá bom? tá. Tá certo. Então vamos lá. Gente, então, aqui é a nossa agenda de hoje. Acolhimento, 5 minutos. Saberes em ação, que é a parte teórica do nosso encontro de hoje, 20 minutos. Aí nós teremos o na prática. Vocês vão fazer um trabalho em grupo hoje, tá? Que é o link onde vocês depois deverão colar no caderno de implementação. E troca de saberes, 20 minutos. As duas partes. Tanto o compartilhamento na prática e a troca de saberes. Aí nós teremos o nosso primeiro RAF da jornada 2, 10 minutos, para concluir e saber mais 5 minutos, pessoal. Então, esta é a nossa agenda do encontro de hoje. Aqui é o nosso cronograma para nós nos localizarmos. Então, nós já passamos pela reunião 1, que foi o nosso acolhimento, a reunião 2, que nós trabalhamos o nosso tema transversal, empatia e cooperação. E nós vamos agora para a reunião 3, letramento racial crítico, tá? É nessa turma, gente, que nós temos uma cursista que trabalha com educação profissional, que vai terminar agora nesse semestre, que ela trabalha por semestre. É nesta turma? Bom, de repente a cursista ainda não entrou, porque se eu não me engano é na turma de terça-feira, tá? Quero dar uma palavrinha com a cursista sobre a implementação. Então, vamos iniciar aí o conteúdo da nossa jornada. Quais são os objetivos da nossa reunião de hoje, pessoal? Refletir criticamente sobre as relações raciais e os processos históricos de racialização na sociedade brasileira, bem como seus impactos no ambiente educacional. Desenvolver habilidades práticas que possibilitem a inclusão, a diversidade e o respeito à identidade étnico-racial no ambiente escolar. Então, esses são os dois objetivos da nossa reunião de hoje. Acolhimento. Gente, o nosso acolhimento, nós vamos assistir um vídeo, um trecho de uma entrevista em um podcast, e aí a gente passa para a segunda parte dele. Eu vou abrir uma outra aba, tá? Por questões técnicas. E quem tiver dificuldade, tá, gente? Me, me fala. Só um pouquinho, meus queridos, que tem um convidado aqui entrando na reunião. Peraí. Permitir. Deixa eu ver se o cursista está com @ escola. Ah, sim, certinho. Então, seja bem-vinda quem entrou agora, tá? Boa noite. Nós estamos agora iniciando o nosso acolhimento, onde nós vamos assistir um trecho de uma entrevista e depois a gente parte para as questões propositivas. Já prestem bastante atenção aqui nesse vídeo e depois eu vou pedir, vou solicitar a participação de vocês. Gente,
Eu vou compartilhar o link do vídeo no chat para que vocês não tenham problema aí com o som, tá? Que às vezes dá probleminha no som, tá? Então, meus queridos cursistas, nós vamos assistir um trecho aqui desse vídeo, tá? Não é todo, é apenas um trecho. Então, eu vou ajustar aqui o som e daqui a pouco eu solto o vídeo. Pessoal, vou soltar o vídeo então. Qualquer coisa me sinalizem aqui ou no chat, tá? Com aquilo, me sentir curada com aquilo. Então, essa é a dica que eu dou. Se sinta confortável com a sua escrita. Bom, você criou a Escola Maria Filipa, em Salvador. Como é essa escola? Ah, é uma escola massa. Escola muito bacana. É uma escola para todo mundo. Não é uma escola só para negros, é uma escola para crianças. É uma escola para todas as crianças, Duda, acessarem as suas potências e não serem coadjuvantes ou espectadores da potência do outro. É perceber que o mundo é composto por um bocado de gente diferente. E que todo mundo tem que se celebrar na cultura. Todo mundo tem que se reconhecer num livro didático. Todo mundo tem que acessar memórias, histórias do seu povo que sejam, ó, porretas, né? Então, a Maria Filipa faz isso com as crianças indígenas, com as crianças negras, com as crianças não negras, né? Com as crianças, enfim, brancas. Todo mundo se vê bacana, todo mundo se vê bem. E, além disso, a gente acessa a potência do outro. Olha como é bacana. Olha como é bacana crianças brancas saberem que pessoas negras também foram reis, foram rainhas, foram cientistas, foram juristas, né? Construíram muitas coisas, descobriram, produziram muitas coisas, né? Porque aí a gente humaniza o outro. A gente se sente todo mundo gente. Aí acaba com essas coisas de racismo na escola, de ficar xingando o outro de macaco, de ficar criticando o cabelo do outro. A gente deixa o outro simplesmente ser ele e viver com liberdade. Você foi de um coletivo negro no ensino médio. Nós somos do Grêmio. Como o Grêmio pode ajudar a combater o racismo nas escolas? Ah, o Grêmio é uma instituição muito importante para a escola, né? Porque é uma instituição de auto-organização discente, ou seja, é pelo Grêmio que os estudantes se organizam, que os estudantes pensam a sua pauta, a sua agenda, ou seja, quais são as nossas demandas, né, na escola, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, o que é que a gente está cumprindo em termos dos nossos deveres, onde é que a gente está faltando, mas também em termos dos nossos direitos, o que é que a gente não está acessando, como a gente se organiza coletivamente para garantir a manutenção dos nossos direitos sem sermos perseguidos. Por isso que os quilombos foram tão importantes, porque era a organização coletiva do nosso povo. E aí não era um que assinava, era toda a comunidade negra que estava por trás daquilo. O Grêmio é um espaço de perpetuação do quilombo. Então é muito importante. Que mensagem você daria para as crianças? Pessoal, então agora eu vou colocar novamente os slides para vocês, tá? Então é um podcast, essa é uma professora, a Bárbara Caroline, ela é professora da Universidade Federal da Bahia e ela criou, gente, ela idealizou e criou uma escola afro-brasileira, a primeira escola afro-brasileira do nosso país, a Escola Maria Filipa. Então, galera, dando Bom, você sequência aqui, tá? A nossa formação de hoje, né? A nossa reunião, a nossa formação continuada, eu quero fazer duas perguntas, mas eu vou fazer a primeira e eu vou pedir, eu vou solicitar a participação de vocês. Pessoal, segundo a professora Bárbara Carini, destaca, né, ela destaca a importância de perceber que o mundo é composto por um bocado de gente diferente e que todo mundo tem que se celebrar na cultura. A partir disso, reflita.
Em sua trajetória no ambiente educacional, seja como estudante ou como professor, tá? Vocês podem voltar aí à memória de quando vocês eram estudantes e também agora fazer uma reflexão enquanto professores. A diversidade étnico-racial é celebrada? Se sim, de que modo? Quem pode responder essa pergunta para nós? Quem pode enriquecer aqui a nossa formação com o seu compartilhamento, com o compartilhamento das suas impressões, da sua visão? Eu sempre lembro do Evandro nesse encontro, que no primeiro encontro eu falei muito de figurinha. Gente, eu acabei de vir do sétimo ano, hein? Olha que daqui a pouco eu chamo aluno. Eu chamo cursista. Aí, ó. Michele. Vai lá, Michele, vamos ouvi-la. Um prazer ouvir você, viu? Oi, boa noite. Ô, prof, assim, enquanto eu fui aluna, eu acho que isso foi muito pouco, assim, trabalhado, né? Eu lembro de algumas coisinhas nas aulas de ensino religioso, lá no fundamental, mas poucas coisas, mas eu tive uma vivência bem legal na escola que eu atuei, né, até o ano atrasado, com as professoras de sociologia. Elas faziam um trabalho na semana multidisciplinar, que eu achava muito bacana, que elas trabalhavam a questão da roupa, da alimentação, né? A cultura, fazia a exposição, fazia os desfiles com as roupas afros, indígena, a questão da terra indígena aqui em Londrina, né? Tem uma reserva muito grande. Então, fazer projeto, tem um projeto que leva os alunos para conhecer, traz aluno da comunidade indígena para participar, né? Das aulas, dos eventos, então, as oficinas, né, com as crianças indígenas, ensinando os nossos alunos, sabe? Então, acho que isso foi bem trabalhado e bem desenvolvido, bem diferente do que eu vi na época enquanto estudante. Então, acho que isso faz uma ponte ali para celebrar a cultura, né, alguns costumes que a gente tem, algum tipo de alimentação da região, né, que vem dessa cultura, né, desse modo. Então, acho que hoje o ambiente escolar proporciona essa celebração, né? E o dia do desfile das roupas, dos cabelos, é muito legal, porque as alunas vão atrás, traz gente que monta, né, as roupas, né, emprestam, monta os cabelos, as tranças, ensina a fazer, são feitas oficinas, então acho que é um projeto bem bacana, né, que tende a crescer, né, mas vai ali uma demanda de pessoas para ajudar, né? Que é um evento bem grande, conseguir essa rede, né? De profissionais para atuar e até pessoas da comunidade, né? Porque em horários de aula, muitas vezes estão trabalhando, mas as pessoas acabam se doando, né? Para preservar e contribuir com o momento cultural. Então, acho que isso e a questão do Grêmio também achei bem legal nesse vídeo, porque na escola também tem o Grêmio, o pessoal do Grêmio fica responsável e ir atrás dessas pessoas, né, da comunidade para participar. Muito obrigada, Michele. Nada. E agora, um outro cursista, gente, para responder, por que é importante não apenas respeitar, mas celebrar, né? O que é celebrar? A gente comemora, a gente mostra. Celebrar a diversidade étnico-racial no ambiente educacional. Por que é importante, gente? Prof, Oi, posso falar um pouquinho? pode, deve. Ali a pergunta por que é importante não apenas respeitar, mas celebrar. Na minha visão, bem legal que a professora Michele falou, que quando aluna a gente não tinha tanto isso, né? Mas também Verdade. vejo dentro da escola ainda uma grande resistência com isso. A gente celebra muito, mas eu acho, por parte mesmo dos educadores, eu não posso só celebrar, eu tenho que conhecer, eu tenho que respeitar. A gente tem muito ainda embate quanto a isso. Eu acho que precisamos evoluir muito ainda. Concordo com a Michele. Realmente, quando éramos criança, a gente não tinha essa conversa, a gente não via isso na nossa sociedade, não tinha isso nos nossos livros. E hoje nós começamos, né? Ainda não chegamos no que a gente acha que é o ideal.
Até porque, pessoal, quando a gente chegar no que é ideal, a gente não vai precisar estar lembrando que o outro tem que ser respeitado, independente da sua cor, né? Ele tem que ser respeitado porque ele é um ser humano. E valorizar e viver, né, nesse mundo tão diverso, cheio de culturas, diversas culturas. E concordo também com você, Cristiane, que a gente também encontra resistência. A gente ainda encontra muita resistência nos espaços escolares. E quem dirá, né? Eu acredito que a gente também encontra ainda mais resistência na sociedade, né? Então, por isso, pessoal, a importância da gente trabalhar essas relações étnico-raciais na escola, mas não como uma data comemorativa, mas a gente se apropriar dela, pessoal, como uma postura de vida, como uma postura como educador. Eu sempre falo para vocês, né? A gente repete que fazer o clima escolar, a gente trabalha aqui alguns valores que, gente, é além da Karina professora, é além da Cristiane professora, é além da Michele professora, é uma opção de vida, é uma decisão enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? E claro, vai se refletir na nossa sala de aula porque as relações étnico-raciais, elas estão presentes em toda a sociedade, não só na sala de aula, não só na nossa escola. E, infelizmente, as relações étnico-raciais no nosso país, elas estão presentes de forma muito injusta na nossa sociedade, priorizando certas culturas em detrimento de outras. E a gente precisa celebrar a diferença, celebrar a nossa história, celebrar a nossa ancestralidade quanto nação brasileira, para que a gente desenvolva uma sociedade justa, uma sociedade plena, uma sociedade onde as pessoas vivam e sejam tratadas com dignidade. Obrigada, meninas. E também, pessoal, nessa questão de celebrar aqui, eu quero fazer um adendo também. É nós mostrarmos para os nossos estudantes o quanto nós tivemos a colaboração e o quanto nós tivemos pessoas negras que se destacaram na física, nas ciências como um todo, né? Na literatura, na arte, na música, na engenharia, né? Daí entra no caso das ciências. Então, é isso, gente, é celebrar a conquista, é celebrar o papel dessas pessoas na construção da sociedade brasileira, que tem muito mais do que a gente imagina, né? E do que a gente conhece. A contribuição deles na nossa cultura, na nossa sociedade. Bom, agora, gente, nós vamos entrar na parte do conteúdo, que é letramento racial crítico. Eu vou pedir ajudinha para vocês, tá? Então, eu vou pedir para o Antônio agora ler o primeiro quadro ali, o primeiro retângulo. Antônio, faz esse favor para nós, por gentileza. Oi, pessoal, boa noite. Saberes em ação. A valorização da diversidade transcende a escolha individual. Valorizar a diversidade é orientado pela competência 9 da BNCC, como vimos na reunião 2. Nesta mesma perspectiva, voltada especialmente para as identidades negras e indígenas brasileiras, a Lei 10.639/010 e 11.645/08 estabelecem a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de todo o país. Muito obrigada, Antônio. Então, nós temos aqui, pessoal, duas leis, né? Uma começa em 2003, eu estava na minha faculdade de História, onde estabelece a obrigatoriedade do ensino, né, de História e Cultura Afro-Brasileira. E mais tarde, em 2008, nós temos aí a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Indígena, que são os dois povos que ajudaram a formar o nosso país, que ajudaram a construir a nossa identidade e que contribuíram muito. Tem muita coisa que o nosso país tem de bom, tem muita coisa que a nossa cultura tem de bom e tem muita contribuição desses dois povos, pessoal. Então a gente precisa celebrar isso com os alunos. A gente precisa mostrar isso para eles. Não sei se é nessa reunião também que tem uma cursista que fez intercâmbio no Canadá, acho que foi como diretora, se eu não me engano. Ah, não, foi prof.
ela fez um intercâmbio no Canadá e ela comentou que lá no Canadá, todos os dias antes de cantar o hino nacional, eles fazem um resgate dos povos originários, né? Da contribuição desses povos originários para o Canadá. Então, gente, é um movimento que a gente precisa fazer, tá? Para a gente poder ir construindo, internalizando nos nossos estudantes essa questão da diversidade, do reconhecimento, da valorização. Karina, quando vai ser, Pro, que a gente vai conseguir? Gente, eu não sei, mas vai demorar. Nós temos 526 anos de história, gente. Dos 526 anos de história, nós tivemos 388 anos de escravidão no Brasil. 388 anos, 388 anos desse regime de escravização que nós tivemos. E aí, a gente tem ainda alguns anos, né? 1888 para 1988 são 100 anos. Então, nós não temos, pessoal, acho que nem que 150 anos, um século e meio, que nós eliminamos a escravidão do nosso país. E isso, em termos de história, em termos de impacto cultural, é um tempo relativamente pequeno. Então, a gente precisa continuar nessa caminhada para que a gente mude essa perspectiva, essa visão, esse racismo estrutural ainda presente na nossa sociedade. Eu vou pedir agora para o Paulo ler para mim esse quadrado aqui, Paulo. Tais legislações. Boa noite. Tais legislações resgatam saberes ancestrais e constituem políticas reparadoras diante do histórico de colonização, escravidão e marginalização de povos africanos e originários. Muito bem. E na sessão Saiba Mais, pessoal, apresentamos marcos legais que evidenciam o histórico de exclusão social e as barreiras educacionais enfrentadas pela população negra no Brasil, tá? Então, ali na sessão do Saiba Mais, nós temos ali bastante material que pode ajudar vocês na implementação de vocês, tá? Que vocês vão escolher, gente, vocês vão criar, vocês é que vão pensar que maneira que eu posso implementar a temática de uma educação voltada, né, de uma educação étnico-racial na escola, tá? Então, a implementação, vocês é que vão buscar, que vão ter a criatividade, e vocês são muito criativos para isso, de como fazer a implementação, tá? O que a gente está trazendo aqui é conhecimento e algumas sugestões, alguns subsídios, algumas sementinhas aí, para que vocês depois possam criar livremente a implementação de vocês. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui, nós vamos refletir sobre a implementação dessa legislação no ambiente escolar, tá? Me lembrei muito agora aqui do que a Cristiane falou no acolhimento. Então, olha só. Quando se apresenta a necessidade de implementar as leis 10.639/2003 e a 11.645/2008, é comum alguns professores alegarem que suas disciplinas são neutras, abstratas e universais, o que torna o encaixe da história e cultura afro-brasileira e indígena um grande desafio. Aí agora eu vou de novo, gente. Não sei se vocês já perceberam, esse encontro está solicitando bastante a participação de vocês. Então, agora eu vou lançar uma outra pergunta. De que forma professores de diferentes componentes curriculares podem trazer abordagens e conhecimentos que integrem história e cultura afro-brasileira ou indígena aos seus componentes curriculares? Quem pode contribuir com a gente? De que maneira, gente? Tem algum prof aqui de física, de matemática? Cristiane? Prof, eu sou professora de Química e Física, mas eu trabalho práticas experimentais. Então, lá na escola, quando o ano passado a gente teve a Semana da Consciência Negra, a gente faz trabalhos, principalmente o pessoal de humanas. Eu trabalhei na minha área com os alunos a utilização
da tintura que os indígenas usavam para se pintar, então extrair a tintura de vegetais também na alimentação, então eles fizeram tinta invisível, tinta para o corpo. Então, trabalhei nesse sentido com os alunos, eles fizeram uma apresentação para valorização da cultura indígena, né? E, a gente estudou sobre a textura do cabelo, várias coisas bem interessantes, utilizando cremes, tinturas, até que eles utilizavam na época. A gente fez isso em práticas experimentais, que envolvia química, física e biologia. Muito bem. Então, olha só, a Cristiane, ela utilizou um exemplo aqui, nos relatou um exemplo da sua disciplina. E, pessoal, e o que vocês falariam? Então, agora eu vou também acrescentar aqui, vou mudar um pouco a pergunta. E o que vocês falariam para um colega seu? Ah, faz de conta que vocês estão na sala dos profs. Cristiane, você fica à vontade também, tá? Para falar novamente, se você quiser. Nós estamos na sala dos professores e aí, nós precisamos trabalhar algo relacionado à cultura negra e ou indígena. E os nossos colegas começam a falar: pessoal, mas como é que eu vou fazer? O que que eu não consigo, como é que eu vou encaixar isso em física, né? Como é que eu vou encaixar isso em matemática? Quem poderia dar a sugestão de uma resposta? Como que você responderia para esse colega? Eu vou escolher um colega. Em homenagem ao meu 7º ano, vamos lá. A Michelle colocou jogos. Deixa eu escolher alguém aqui. Eliane, você pode nos ajudar respondendo? Compartilhar com a gente? Como que você responderia a seus colegas que falassem: eu não tenho como, a minha disciplina é muito neutra. Geralmente são áreas mais exatas, né? Matemática, física. O que você responderia, Eliane? Agora estão. Isso, tá? Dá para ouvir. Bom, tem diversas maneiras, né? Diversas sugestões, através de reportagens, através de gráficos, né? De acordo com o componente curricular de cada professor. Então, seria, assim, uma proposta de trabalho articulada, mais ou menos como acontece com os descritores que a gente faz da prova Paraná, né? Que cada professor, dentro do seu componente curricular, ele vai estar adaptando ali. Então, assim, sugestões, além do que a colega colocou ali de jogos, entrevistas, gráficos, situações, problemas, oficinas, Eu, no caso, que eu trabalho com os pequenininhos também, eu sou pedagoga, mas no período da tarde eu trabalho com os pequenininhos. A gente já fez oficinas de penteados, a gente trouxe diferentes tipos de cremes, a gente fez um desfile, daí a gente trabalhou também a vestimenta, o vocabulário, que os pequenininhos, às vezes, né, tem um vocabulário que a gente precisa fazer ali algumas adaptações. Então, seria nessa questão, professora, né, de estar ali proporcionando e flexibilizando de acordo com cada componente. E é interessante também quando acontece esse tipo de situações no coletivo, porque a gente, muitas vezes, como pedagoga, muitas vezes não, né? Nós, como pedagogas, nós não temos a especialidade de cada componente. Então, quando eles fazem esse discurso, que é uma prática que nós temos lá no colégio onde eu trabalho, de trocar experiências, né, entre os componentes, sai cada coisa, assim, muito rica, muito legal. Então, assim, é essa humildade de conversar e trocar experiências entre os componentes curriculares. Perfeito. Eliane, você falando, me lembrei de umas trocas que eu tive com alguns colegas, sabe? A gente pode também enriquecer, sugerindo para eles que eles abordem, por exemplo, os colegas de matemática, de física, como que os povos indígenas contavam o tempo, né? Utilizavam ali a geometria na construção das ocas, a questão até da física, na hora de construir, confeccionar uma flecha, gente, tem todo um movimento,
uma aerodinâmica para essa flecha, né, alcançar o alvo. Os povos africanos também, que foram os responsáveis, pessoal, por trazer a metalurgia para o nosso país. Eles tinham o reino, né? Alguns historiadores chamam de reino, outros chamam de império, porque eu não sei se vocês sabem, na África, no continente africano, quando os europeus começam a ter contato com esse continente, existiam reinos e impérios, gente. Inclusive, no Império do Mali, ou Reino do Mali, existia uma universidade, a Universidade de Tombouctou, onde se estudava e se desenvolviam várias ciências. Então, a gente pode fazer os nossos alunos pesquisarem quais, né? Como que, por exemplo, no Império do Mali, eles organizavam a coleta de impostos. Como que eles utilizavam a geometria na construção do palácio do Império do Mansa Musa, do imperador do Reino do Mali? Ou quais ciências eram estudadas, eram desenvolvidas, pesquisadas na Universidade de Tombouctou? Né? Como que os povos africanos, digamos, do Império Mali, e gente, não tinha só império, não, tinham vários, o Império Songhai, o Império Mali, o Reino do Congo, como esses impérios, esses povos, eles faziam a contagem dos dias da natureza, utilizavam a matemática, as ciências, o sistema monetário. Então, pessoal, isso é uma forma da gente celebrar, da gente trazer, né, a luz para os nossos estudantes, que esses povos também desenvolveram suas tecnologias, também desenvolveram suas ciências, assim como os povos europeus, né? Por que, prof, você fala tanto, né, os europeus? Porque o nosso país, gente, ele se origina da junção, né, dos portugueses, em especial, dos povos originários e dos povos africanos. E esses povos africanos tiveram muito e contribuíram muito. E outra coisa, gente, olha só. Infelizmente, quando os portugueses chegaram lá na África, né, já com esse intuito de trazer de trazer os africanos como escravizados para o Brasil, eles faziam alianças, né? Então eles chegavam num reino, oferecia arma de fogo, tantos reinos na África, mesmo reinos grandes, com organizações super complexas, como o Império do Mali, com até universidades, eles não tinham o domínio da arma de fogo, assim como o Império Azteca aqui. Eram impérios totalmente complexos, imensos, e eles não tinham domínio da arma de fogo. E isso fez com que os europeus conseguissem subjugar essas populações, assim como os indígenas. Pessoal, eram 6 milhões de indígenas quando da chegada dos portugueses. Como que poucos milhares de portugueses vão subjugar 6 milhões de indígenas? Porque os nossos indígenas não tinham o domínio da arma de fogo. As caravelas, para vocês terem uma ideia, elas eram equipadas com canhões. Então, os portugueses faziam aliança, eles chegavam no Império e ofereciam arma de fogo, outros aguardente, tabaco, outros materiais em troca de que esse império fosse lá e entrasse em conflito com outro povo, com outro reino da África, ou cidades-estados, que eram as cidades iorubás, que é da onde vem o povo banto. O nosso povo aqui, nós somos formados, tá? Vieram os escravizados que vêm da África, na sua maioria eles vêm dos povos bantos, então a gente tem muita palavra, as religiões, muitas coisas que nós temos na nossa cultura é de origem banta, e eles faziam essas alianças, né? Esses povos acabavam entrando nessas alianças porque era uma forma de conseguir sobreviver um pouco mais a essa ameaça europeia, porque se ele não aceitasse essa aliança, eles fariam essa aliança com outro povo. E era isso que acontecia. Então, num primeiro momento, tá? Eu vou usar alguns exemplos aqui. Isso não estou dizendo que ocorreu exatamente nessa ordem. Então, vamos supor, eles faziam uma aliança naquele primeiro momento das cidades iorubás contra uma outra cidade-estado, uma outra tribo, uma outra organização, digamos assim, menos complexa, como as tribos indígenas aqui, por exemplo, que também tinha no território africano. Aí eles ofereciam arma de fogo para essas cidades irem lá e capturarem aquele povo. Depois, gente, num outro momento, eles faziam aliança com outro povo para capturar
os povos das cidades-estados, ou seja, que outrora tiveram aliança com os europeus. Então, eles inseriram dentro da África uma escravidão brutal, um sistema brutal, né, de escravidão jamais visto na história. Tá? E eles trazem para o nosso país muitas pessoas escravizadas, onde essas pessoas, gente, elas eram funcionários de reino, reis, príncipes vieram escravizados para cá, porque com esse domínio da arma de fogo e a subjugação desses reinos, desses impérios, gente, eles vão escravizar todo mundo. Então, veio para o Brasil, pessoal, pessoas muito estudadas, pessoas que tinham conhecimento de química, de física, da sua cultura, e que vieram para cá, infelizmente, na forma de escravizados por conta aí desse momento da nossa história, tá? E a gente precisa mostrar para os nossos colegas, acho que a Cristiane fala aqui no início, que ainda tem colegas que, ou por falta de conhecimento, ou por falta de abertura, ou eu não gosto de falar de professor, gente, porque eu sei da dificuldade que é um desafio nosso em sala de aula, mas infelizmente alguns, às vezes, por falta de vontade, né, de se abrir para essa temática, tá bom? Que é lei, meus queridos. Está na LDB, está na BNCC, e tem essas leis, né? Essas leis aí específicas, e a gente precisa cumprir, tá? Então, seguimos aqui. Bom, integrar a história e cultura afro-brasileiras e africanas ao ambiente escolar pode ser desafiador. No entanto, são práticas necessárias em uma sociedade em que os saberes da população negra foram estigmatizados e o racismo ainda é uma violência a ser combatida. Nesse sentido, enquanto cidadãos educadores, devemos desenvolver letramento racial. Vocês vão me responder agora com um sinalzinho de positivo ou negativo, assim com a mãozinha. Vocês sabem do que se trata letramento racial, pessoal? Faz um joinha ou um sinal de... Ó, a Silmara sabe, a Aldinete também. Ai, que legal! A Michele não, alguns colegas aqui. A Maria Aparecida não, Rosemary não. Perfeito, tá? A gente está aqui para aprender. Então, gente, olha só. Eu vou pedir para a Aldinete ler para nós. Leia para nós o que é letramento racial, Aldinete. Letramento racial é o processo de desenvolver a consciência crítica sobre questões relacionadas à raça, etnia e racismo, compreendendo as estruturas que compõem este racismo em nossa sociedade. Muito obrigada, Aldinete. Então, gente, letramento racial é um processo de desenvolver a consciência crítica sobre questões relacionadas à raça, etnia e racismo. Prof, a gente vai aprender tudo isso hoje? Não. A gente vai começar, a gente já tem um aprendizado, e a gente vai dar sequência a ele. E sabe quando que a gente vai parar de aprender sobre isso? Gente, nunca. Enquanto nós estivermos aqui trabalhando como professores na rede, pedagogos, professores PAE, AE e cidadãos, a gente sempre estará aprendendo, tá? Então vamos lá. Então agora, gente, para finalizar a parte do conteúdo e depois abrindo aqui a parte do na prática, nós vamos refletir sobre 3 princípios do letramento racial, tá? O racismo não está somente no passado, reconhecimento da branquitude, racismo é mediado por desigualdades de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade, que é interseccionalidade, tá? E aí eu vou perguntar para vocês: o racismo não está somente no passado. Vocês concordam com esta afirmação? Perfeito. E deixa eu te falar uma outra coisa. Vocês acham que o racismo na nossa sociedade ele é estrutural? O que é racismo estrutural, gente? Alguém sabe? Ô, gente, se não souber, não tem vergonha não, tá? Eu sei um pouco, tô construindo minha ideia, a gente não sabe tudo. É um tema muito sensível, é um tema, assim, muito doloroso.
E a gente também, enquanto professor, eu busco ter um cuidado na hora de falar, sabe? Porque eu quero promover mudança e acolhimento. Alguém sabe? Olha só, vou falar uma coisinha para vocês, tá? Como prof de história. Não existia, gente, no nosso país, gueto e nem favelas antes da abolição da escravatura. Primeiro que favela, vocês sabem de onde vem o nome favela? Vem de uma planta lá da minha terra, lá da Bahia, que o que ocorre? Houve, durante a Guerra de Canudos, tá? E também a Guerra do Paraguai, esses soldados voltam para o Rio de Janeiro e eles solicitam ali, se eles podem, né? Eles voltam para o Rio de Janeiro e eles solicitam se eles podem morar, habitar o Morro da Providência, principalmente os soldados ali, que era a classe mais baixa do exército, né? A patente mais baixa, que nunca teve lá seus salários também dignos, sempre foi motivo também dentro do Exército Brasileiro. Na história a gente vê que algumas vezes eles reivindicavam melhores condições de salário, enfim. Eles pediram permissão ao imperador para habitar, para morar no Morro da Providência, tá? No Morro da Providência, ali no Rio de Janeiro. Porém, quando eles estavam em campanha de guerra, eles acampavam perto de uma árvore típica do Nordeste chamada de favela. E aí eles acabaram, os favelas chegaram. Na Bahia, eles deram esse nome, né? Olha, eles são os favela, estão lá acampados na região onde tinha essa planta chamada favela. E aí se pegou, pessoal, tá? Eles chegaram no Rio de Janeiro, vão morar ali, né, no Morro da Providência, e aí pegou. Então, o termo favela hoje as pessoas usam de forma pejorativa, mas ele tem um significado histórico e a gente nem usa mais, a gente usa comunidade, tá? Mas, tá? Explicando para vocês de forma histórica, o processo histórico, não existia favelas no nosso país antes da abolição da escravatura. Ela vai existir depois da abolição da escravatura. Por quê? Porque quando houve a abolição da escravatura, os ex-escravizados, eles não tiveram nenhuma condição de acesso à sociedade. Os cafeicultores, donos das fazendas de café, não os contrataram, ninguém melhor que eles, pessoal, para plantar nas fazendas de café. Eles sabiam da terra, eles sabiam arar a terra, eles sabiam todo o processo de cultivo do café, mas eles foram impedidos de trabalhar. Muitos cafeicultores passaram a odiá-los. Por quê? Porque eles tiveram que libertá-los. Eles diziam que agora eu vou ter um prejuízo. Inclusive, houve uma campanha até para que o governo imperial indenizassem esses cafeicultores pela libertação dos escravizados. Então, o que, que ocorre? Por questões racistas, eles não os contrataram. Então, o escravizado, o ex-escravizado, ele não tinha como retornar à África, muitos já estavam na segunda, terceira geração, eles não tinham dinheiro, eles não tinham acesso ao estudo, eles não tinham como fazer, não tinham como trabalhar nas fazendas de café, que é onde eles sabiam, porque eles foram impedidos, havia aí uma promoção, inclusive do próprio governo imperial também, de trazer imigrantes que estavam numa situação de pobreza na Europa, falta de terras, para branqueamento da população brasileira. Então, gente, esse pessoal ficou. Os ex-escravizados, eles ficam marginalizados, sem acesso a estudo, a lugares adequados para morar, sem acesso a trabalhos dignos. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, quantos colegas, assim, eu colocando hoje, tá? Quantos colegas negros nós temos no estado? Porque, assim, ser professor não é algo de muito difícil acesso. As licenciaturas, a concorrência nas universidades públicas, ela não é tão grande. Os cursos de licenciatura nas universidades privadas, ele tem um custo menor. E mesmo assim, quantos colegas negros nós temos na rede estadual como professor? Quantos colegas negros nós temos, perdão, gente, quantos empresários negros, deputados negros, juízes negros, esses cargos já que a gente sabe que é difícil, né, ascender socialmente, como médicos, nós temos na sociedade brasileira. Então, isso é o racismo estrutural.
Nós temos uma dívida histórica de que o acesso aos afrodescendentes, ele foi negado a ter uma vida com dignidade, a ter acesso a uma educação, um trabalho com dignidade, entende? Então, o racismo, pessoal, ele não está somente no passado, ele ainda se perpetua na sociedade brasileira, principalmente de forma estrutural. Tudo bem? Deu para entender? Reconhecimento da branquitude. É bem tranquilo, é você pensar o inverso. Reconhecimento da branquitude é assim, são termos que vão surgindo, gente, quando a gente começa a discutir a questão do racismo. São temas que vão surgindo, tá? Reconhecimento da branquitude é a gente entender que a questão da cor, gente, ela nos coloca numa situação de privilégio. Eu vou falar uma coisa aqui com muito cuidado, tá? Por exemplo, se a gente está na rua, tá? A polícia está passando na rua. Eu já passei por isso em sala de aula. Se a polícia ver um rapaz negro, um rapaz branco, qual que vai ter a maior possibilidade de ser abordado pela polícia? O rapaz negro, né? Então, gente, o fato da cor da pele te colocar numa situação de privilégio, isso é o reconhecimento da branquitude. Não sei se vocês concordam, se fazem sentido para vocês. Vocês entendem, pessoal, que o fato da cor da pele na nossa sociedade, ele reconhece privilégio, ele mostra privilégio? Eliane, fica à vontade. Prof, fazer um breve relato, né? E realmente são situações que só quem possui a cor negra, né, que sabe E é uma coisa assim, professora, tão... Eu não posso dizer, não sei se é meio natural, ou é pelo instinto, ou pela sociedade, mas coisas simples, né? Você está no mercado e inconscientemente pegar algo na bolsa, né? Você tem que ter uma postura diferente. Se você entra numa loja, e isso é real, acontece comigo até hoje, você entra numa loja e o segurança começa a ir atrás de você, por mais que você esteja... Outra coisa que eu acho assim, inadmissível é julgar a pessoa pela vestimenta, né? Mas por mais que você esteja com uma vestimenta, né, não ali tão desleixada, entre aspas, tão natural, mas você é seguida eu entro, e tem lojas que eu entro, segurança começa a andar atrás de mim, eu saio da loja, digo aqui, eu não compro. Situações de infância, eu tenho um irmão mais novo, que ele tem a pele clara, olhos verdes. Então, assim, a minha mãe sofreu muito, porque o meu pai é negro, minha mãe é clara, e a minha avó paterna é, assim, polaca, do olho claro, enfim. Aí a minha mãe também sempre foi muito julgada. Nossa, mas será que irmãos? Será que são filhos do mesmo pai? Devido à discrepância de cor. Eu sei extremamente meu pai e meu irmão ter puxado a parte da família da minha mãe. Então, assim, é uma questão, assim, infeliz que acontece. Quem tem a cor sabe que acontece. A gente vai vivendo na sociedade com isso. Fui diretora de escola, sofri muito preconceito pela cor e por ser mulher. Então, as pessoas chegavam e diziam, eu quero conversar com o diretor, já começa aí a fala, né? Eu quero conversar com o diretor. Não, pois não, eu sou a diretora. A pessoa medir você de cima e embaixo e dizer assim, mas você é diretora? Como quem diz, você tem capacidade de ser uma diretora? Então, assim, infelizmente, são coisas que acontecem mesmo. Quem diz, ou qual é a diferença da atualidade com anos anteriores? É que hoje é um assunto mais discutido, né, mais assim, abordado na questão das escolas, enfim, mas essa é a diferença, e é uma realidade. E a pessoa, infelizmente, eu digo que é infelizmente, ela aprende a lidar com isso, de não mexer numa bolsa no mercado, porque o segurança acha que você já está pegando alguma coisa, numa loja você entra, a pessoa te seguir, enfim, acontece. O que a gente faz é a gente
Assim, a minha mãe sempre trabalhou muito bem a minha questão da autoestima, né? Então, assim, é você viver a sua vida e superar essas dificuldades, porque senão, se você levar tudo ao pé da letra, você acaba, né, não vivendo, não aceitando o seu cabelo, enfim, são questões muito mais profundas do que aparentam ser. Muito obrigada, Eliane, pela sua colaboração. Eu, infelizmente, também tive uma situação com um aluno meu em sala. Meus alunos trouxeram vape, isso foi ano retrasado. E aí, na primeira aula, eu tive a primeira aula, tal, trabalhei, e engraçado, assim, eu fico muito feliz porque o aluno me buscou e ele viu em mim uma forma de ajuda. Então, eu trabalhei, eu sou professora de história. Na segunda aula, não sei o que que eles fizeram, e dá raiva disso, eles fumaram vape na sala. Aí chegou na direção. A direção chamou a patrulha. Naquele tempo ainda que podia chamar a patrulha, acho que foi em 2024. E aí, gente, aí deu a terceira aula, tal, eu tô no intervalo, se meu aluno vem e me chama, ele é um aluno negro, inclusive um aluno excelente, sentava na primeira fila ali, na primeira carteira, falou, Pro, você não sabe o que aconteceu comigo. Ele não estava envolvido na situação do vape, foi um dos meninos que sentavam mais atrás, da minha cor. Pro, você acredita que o PM, o policial, os PMs chegaram na sala e revistaram todo mundo, eu fui o único que teve que levantar a camisa? Ele falou, prof, eu me senti muito humilhado. Eu fui o único que tive que levantar a camisa. Gente, a diretora relatou que foram os alunos do canto. Enfim, eu só sei que essa situação deles ali gerou um mal-estar muito grande na escola, sabe? E aí eu peguei, abri o SIGO, a ouvidoria, né? Mostrei, ó, você vai entrar aqui, você vai falar, se você não quiser se expor, você faz de forma anônima. Porque realmente isso que a Eliane falou acontece, gente. E só quem está nessa situação é que sabe. E o que a Eliane falou, ela colocou na fala dela as três coisas. As três coisas aqui, né? Até esse racismo é mediado por desigualdades, quando ela fala assim, né, de classe, você vai por uma roupa, ou você entra numa loja, aquele segurança que está lá, ele é um trabalhador, igual a pessoa que está na loja. Eliane, eu peço a permissão de te usar como exemplo, tá? Se você me permite. Então, Eliane está lá na loja. Aquele funcionário lá, segurança, ele é trabalhador igual a Eliane. Mas ele faz o quê? Por conta dessa interseccionalidade, gente, essas relações desiguais, né? Que ela faz parte desse racismo estrutural, ele age dessa forma, reproduzindo esse preconceito. Então, a questão da interseccionalidade, a Eliane, até o meu aluno coloca também, que situações corriqueiras da vida, né? Alunos que te trouxeram vape, mas o meu aluno negro, ele foi o único que levantou a camiseta. Eu falei para ele, meu Deus, se eu tivesse, eu ia falar, policial, por que você está pedindo para ele levantar a camiseta? Ele não está envolvido. Eu não sei como é que as coisas sairiam ali, porque teve um professor que interviu, né? Daí a forma com que esses policiais estavam abordando os meninos aí, os meninos que tinham trazido vape, e o policial falou que faz o seu trabalho que aqui eu faço o meu. O professor não achou correta a forma com que eles estavam abordando esses estudantes dentro da escola, que é um espaço de educação, de promoção pedagógica, de conscientização, né? Então, pessoal, isso que a Eliane colocou, tá? Ela fala muito dessas questões de estar numa loja, né? De ir num shopping, sobre essa interseccionalidade da questão de como. E até das relações familiares que ela cita que a mãe dela viveu, passou dentro da própria família, né? Hierarquias de gênero. Ué, por que que uma pessoa negra tem que ter um segurança atrás e uma pessoa branca não? Isso é uma hierarquia de gênero, né? E a gente sabe que a nossa sociedade também é machista. E as mulheres negras, elas também ficam numa situação de maior sofrimento do que as mulheres brancas.
Por quê? Porque a nossa sociedade, ela também traz dessa cultura patriarcal, que o dono de engenho, ele mandava em todo mundo, ele era o poder político, familiar de todo mundo ali. Isso vem lá do Brasil colônia e ainda se perpetua na nossa sociedade. Então, pessoal, a gente precisa entender, tá? Dentro, né, dessa cultura que nós temos hoje, para a gente combater esse racismo para que a gente desenvolva o nosso letramento racial, a gente precisa entender esses três princípios. O racismo não está só no passado. Ele é estrutural, infelizmente, ele ainda está presente na nossa sociedade. Reconhecer, tá, a branquitude, ser branco, sim, te leva num lugar de privilégio, e a questão dessa interseccionalidade, essas relações aí desiguais, onde pessoas negras são tratadas de forma diferente, são feridas nos seus direitos, né? Nos seus direitos humanos, né? Nos seus direitos constitucionais, tá? Então, agora, meus queridos, nós vamos para o na prática. Eu vou reparti-los, dividi-los em 4 grupos. Grupo grupo 1, grupo 2, grupo 2, grupo 3, grupo 3. O grupo 4 vai ficar na sala principal. E vocês vão fazer o seguinte: é uma atividade bem tranquila, tá? Vou colocar o link aqui. O que que vocês vão fazer? Cada grupo vai ter uma reportagem, um texto para ler. Então, vocês vão ler e vocês vão construir um parágrafo a respeito do que vocês leram e relacionando, gente, esses princípios que a gente trabalhou, tá? Então, eu vou ler agora o slide para orientar vocês novamente, tá? Para orientar o trabalho. Então, olha só. Após refletir sobre o impacto do racismo e letramento racial, vamos relacionar essas ideias ao ambiente educacional. Em 4 grupos, vocês devem ler o texto e identificar a relação dele com um dos princípios do letramento racial. Pode ser o reconhecimento da branquitude, o racismo não está no passado ou interseccionalidade. Vocês vão pensar em como essa realidade se reflete sutil ou explicitamente no dia a dia das escolas. E vocês vão criar, gente, coletivamente, um único parágrafo que conecte o dado da reportagem, o princípio estudado e o impacto disso na escola. O relator fará a leitura do parágrafo para a turma. Então, quando eu dividir os grupos, pessoal, o link do trabalho já está aqui no chat, tá? Quando eu dividir os grupos, você já escolhe um relator, que é o que vai apresentar, vai ler o parágrafo para nós, quem vai digitar, e aquele que vai falar, galera, olha, a gente tem 15 minutos, o tempo já está acabando. Tudo bem, gente? Então, o trabalho, deixa eu olhar aqui se o link está ok. Vamos lá. Tá, editor, CED, tudo certinho. Então, agora eu vou criar as salas temáticas, tá? Eu vou passar nas salas também, tá, gente? Para tirar alguma dúvida. E vou aproveitar esse tempo também, meus queridos, para fazer a chamada de vocês, tá? Vou olhando ali nas salas, vou entrando em sala por sala e vou organizando a chamada de vocês. Pessoal, então olha só, ficou 2 grupos com 4 cursistas
e ficou 2 grupos com 5 cursistas, tá? Nós teremos 15 minutos, se eu colocar aqui, fechou, para a gente fazer a atividade, tá bom? Todo mundo abriu o link, pessoal? Abre o link para vocês aí não perderem quando vocês forem para as salas, tá? Então, vou iniciar, tá bom? Então, eu vou só fazer a chamada e daí eu entro nas atividades para fazer o acompanhamento, tá? Só me deem uns minutinhos para fazer a chamada. Bom trabalho. Prof, esse link vai ser o do RAF? Não, do Rafa eu vou mostrar depois, tá? Vai aparecer um convite aí para você, tá bom? Gente, eu vou parar de compartilhar, porque vocês também vão ter que compartilhar aqui o. Ó, quem vai ficar na sala principal? Deixa eu ver. É a Aldinete, o Antônio e a Michelle. A Silmara, a Tânia, a Eliane precisa aceitar aí a sala temática, tá? Aí um colega compartilha aqui. Falta só a Tânia aceitar aí. Prof, eu fico na principal? Sim, fica a Cristiane, o Antônio, a Aldinete e a Michelle. Tá. Agora acho que deu certo, né? Ô, prof, eu só fiquei perdida no grupo, o número do grupo, porque aqui eu tenho que achar, né, o grupo... Ah, vocês são 4, tá? 4. Ah, tá, porque daí a gente vai lá na página do texto 4, né? Ah, então tá certo. Isso, ó. Certo, tá bom? Tá, obrigada, prof. De nada. Vocês acham melhor cada um ler o texto, depois a gente volta, a gente constrói o parágrafo? Por mim, tanto faz. Quer que lê alto? Eu acho. Boa noite, pessoal. Ô, Michele, você pode compartilhar. E aí você. A gente faz a leitura juntos, compartilhada. Pode ser. Uhum, claro. Eu peguei lá, mas eu vi no grupo 3, parece, eu não consegui pegar o 4. Vou ter que pegar de novo. Essa é do clima. Deixa eu compartilhar aqui. O 4. Ah, não. Aqui, ó. Acho que. Deixa eu ver se amplia a tela. Do lado esquerdo, seu Antônio. Isso, é. Deu certo? Agora eu vi. É, Obrigado. grupo 4. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu ver como é que... Acho que eu me... fiz alguma coisa errada aqui. Tá aparecendo para vocês? O comecinho não. Né? Ah, deixa eu voltar aqui, que eu acho que ficou errado ali na tela. Deixa eu tentar de novo aqui. Foi? Uhum. Deixa eu ver. Quando eu movimento aqui, ele movimenta aí para vocês ou não? O texto? Para mim, sim. Sim? Ah, tá. É porque eu atualizei o Meeting e daí apareceu... Não estava sabendo fazer. Tá bom, letra ou querem que aumente mais? Tá bom. Bom? Você quer ler, Cristiane? Posso ler, se vocês quiserem. Tá. Pode ler. Eu vou fechar só aqui para... Conclusão da educação básica. Todos pela educação divulga estudos sobre avanços e desigualdades na última década. O estudo, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas, PNDC, e do seu ensino módulo educação do IBGE, analisa a conclusão do ensino fundamental até os 16 anos e do ensino médio até os 19 anos, entre 2015 e 2025. E evidencia que as desigualdades na conclusão das etapas da educação básica apresentam múltiplas facetas, com maior intensidade no ensino médio. Persistem também disparidades regionais, além de diferenças significativas associadas ao perfil socioeconômico, racial e de gênero. Ao analisar as desigualdades, os dados mostram que atualmente
69,5% dos jovens pretos, pardos e indígenas de até 19 anos têm o ensino médio completo, enquanto esse índice chega a 81,7% dos jovens brancos e amarelos, no gráfico abaixo. Logo, se o ritmo médio de crescimento, menos 0,8 pp ao ano, entre os dois grupos se mantiver, essa distância só seria eliminada em 16 anos. No recorte por gênero, os homens apresentam taxa de conclusão inferior 70,2% e as mulheres 78,5%. Eles também são maioria entre os que abandonaram os estudos. Para trabalhar, 10,7% frente a 3,4% das mulheres, ou por falta de interesse, 9,2% contra 5,2%. As mulheres, embora com índices maiores de conclusão, enfrentam obstáculos específicos, como a sobrecarga com o trabalho doméstico e a maternidade precoce, que juntos representam 4,5% dos casos de não conclusão. Após a leitura do texto, elaborem um pequeno parágrafo relacionando a situação apresentada a pelo menos um dos 3 princípios do letramento racial que estudamos: reconhecimento da branquitude, racismo não está no passado, intencionalidade. Registrem aqui a resposta do grupo. Agora temos que pensar, né? A hora que a Cristiane foi lendo, eu fui lembrando do ensino da EJA, né? É o que a gente tem, né? Os gráficos da EJA, é exatamente isso, né? As desistências, o abandono, né? E ali é bastante idade jovem, né? Sim. Os 19 anos, né? Ali, né? A média, né? Que deixam de estudar, né? Ali no final fala sobre a gravidez, a adolescência, o mercado de trabalho, né? E eu trabalhei bastante tempo com a educação profissional. Antes da minha escola virar integral, a gente tinha educação profissional no noturno, né? E, assim, o que acontecia muito? Elas começavam o curso porque estavam sem trabalho. Arrumavam trabalho, eles abandonavam o curso por conta da sobrecarga, né? Que muitas já tinham criança pequena, né? Outras situações ali, e acabavam dando conta, e o abandono era muito grande, né? Então, às vezes, começava uma turma lá com 35 alunos, 40, terminava 12, 15, né? Então, a maioria abandonava, e sempre um motivo, assim, o maior dos motivos era sobrecarga, ou que tiveram alguém da família que abandonou a família mesmo, ele teve que tomar conta, tomar frente da família. Então, era o maior dos relatos assim, que a gente tinha quando a gente ia para a busca, né, para justificar o abandono desse aluno, ou tentar entender o que estava acontecendo para tentar resgatar. Não seria interessante a gente falar dessa disparidade de 69,5% a 81,7% entre pretos e os brancos? Porque daria aí 11% de disparidade. Seria importante a gente descobrir por que os pretos têm um menor índice de escolaridade que o branco, nesse faixa etária mesma. O que causa essa disparidade? Também concordo. Sim. Focar nesse assunto. Tem alguém que... Só um pouquinho, tem alguém que está com o áudio ligado. Eu acho que é todo mundo que está. Tem uma. O meu agora está aberto, mas fica ligado, acho que tem uma fala atrás. Eu acho que era o meu. Eu também concordo com o Antônio, porque existe uma grande evasão escolar em relação a isso, né? Essa tá desproporcional entre pretos e brancos. Então, acho que a gente deveria dar ênfase nesse contexto. É bem grande, né? A diferença.
Se a gente não para ler, né? Daria mais de 11%, né, de diferença, que é Muito. 69 a 81. É muita coisa, né? Ali, deixa eu ver ali. É Se a mesmo? gente levar em consideração que nós somos 50% de 50%, né? Entre Sim. pretos e mulatos, seria os 50% e brancos 50%. Quando a gente vai lá para o contexto da educação, nós somos a minoria, nós somos quase 12% a menos, né? É por isso que eu falei antes para a prof que a gente pensa que está assim, no século XXI, se fala tanto nisso, e quando a gente pega os números e a forma como as pessoas lidam com isso, ainda tem muita barreira, né? Eu vejo da seguinte forma, eu estando dentro desse contexto, a barreira para a gente ainda é uma luta diária. Como a professora citou há pouco, a gente vive uma luta diária, a gente tem que provar o nosso valor todos os dias. E não é no grande centro, não, gente. Eu acho que quando por estarmos nas cidades pequenas, a gente sente mais ainda porque todo mundo conhece todo mundo, né? Então, machuca, a gente sente todos os dias. Você tem que matar um leão para provar que você é capaz, provar que você tem capacidade, para provar que você tem o direito, provar que você conquistou, né? Tem essa discriminação todos os dias, em todos os lugares, na igreja, no comércio, nas empresas de trabalho, a gente ganha menos, né? A gente é visto de forma diferente. Eu não sei eu não vejo essa igualdade que se prega, né? Mas eu não gosto muito de falar nesse assunto porque a gente não vai ficar aí reclamando, porque a gente sabe que não adianta a gente ficar reclamando, né? A gente está vivendo situações difíceis aí e não vai acabar. Nós não vamos resolver esse problema. Não tá. Agora voltou. Eu tentei. Desculpa. Eu tentei fazer um resuminho ali. Eu tirei porque eu não estava conseguindo escrever. Deixa eu voltar aqui, mas eu acho que... Não sei se esse final aqui... eu tenho dúvida de alguns termos, às vezes, do que usar, não usar. Lê para nós, Michele. Daí vai. A desigualdade na conclusão do ensino médio prova que o racismo não está no passado, mas segue ativo no presente. Além disso, o cenário exige uma visão especial, pois os marcadores de raça e gênero se cruzam de forma diferente. Não sei se a gente usa esses dois termos, né? Raça e gênero, ou deixa só raça. Não, nós estamos falando do contexto geral. Né? De pretos, pardos, indígenas, né? Então, pode ser raça, mulheres, sim. Né? E daí, isso, mulheres, homens e mulheres, né? Então, raça e gênero que se cruzam de forma diferente. Pois, enquanto os homens abandonam mais a escola para trabalhar, as mulheres enfrentam as barreiras específicas, como a maternidade precoce, o trabalho doméstico, mostrando que a vulnerabilidade educacional é multifatorial. Acho que esse final aqui, eu não sei se a gente usa esse termo ou não. Mostrando o quê? A vulnerabilidade educacional é multifatorial, né? Ou seja, tem vários fatores, né? Acho que eu vou mudar. Mas quais são esses vários fatores, professora? Não, porque daí a gente não está falando da questão da maternidade, né? eu acho que tá legal, sim. Não tem porquê, não pode usar sim. Você já citou os fatores lá em cima. Posso deixar na vulnerabilidade? Eu acho que pode, se todos concordam. São compostas por vários fatores, né? Isso, é. Temos 1 minuto. Ai, meu Deus, é muito rápido. É que daí o professor foi falando, eu falei assim, deixa eu anotar algumas coisas aqui. Quem vai falar lá? Antônio vai falar?
Eu acho que o Michele, professor explicou muito bem. Eu consegui tirar umas Vou votar na ideias da fala. Cristiane. Fala lá, Cristiane, você, vai. Você está Vamos lá ambientada. aqui. Ó, esse link, eu acho que do trabalho, que a gente vai ter que colocar depois lá Isso, naquele caderno, né? Então é bom a gente já ter esse link aqui, né? Deixa eu colocar a letrinha aqui. Então, seria que a gente já copia. Aham. Vou colocar no chat, acho que facilita, né? Isso. Deixa eu colocar aqui para a gente não se perder. Ai, o pessoal já está voltando. Cristiane, você conseguiu ver o texto lá? Ou você quer que eu te mande aqui no chat? acho que você vai ter que me mandar, porque eu vi, mas agora você não compartilhou mais, ele sumiu, não tá aparecendo. Eu não estava conseguindo digitar compartilhado, daí eu voltei, eu vou colar ali, ó. Vou colar no chat, pode ser? Vixe, eu fiquei sem também. Cadê a Daiane? Deixa eu ver aqui. Então, posso ver se... Tá logo embaixo do link, né? Do link, isso, eu coloquei o link do trabalho e daí a frase. Eu vou deixar aqui, mas qualquer coisa, se você quiser, se a professora pedir, o projeto daí para você ler, tá? Tá bom. Ô, Daiane, você consegue pôr também o link ali pra gente da cópia? Vou colocar agora aqui, só um pouquinho. Tá. Bom, pessoal, então agora, gente, nós vamos para o nosso momento de compartilhar, tá? Troca de saberes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o trabalho, a atividade. E aí, gente, como é que vai ser? O relator agora, ele vai ler o parágrafo que vocês construíram juntos, tudo bem? Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo grupo 1. Deixa eu entrar ali na aba que eu não consigo entrar na guia. Deixa eu abrir aqui. Pronto, grupo 1. Olha só. Deixa eu descer aqui, ó. Quem é o grupo 1, pessoal? Ah, tá. Aqui não tem a resposta do grupo. Vocês usaram o link que eu coloquei? Nossa. Tá, do grupo 1 não tá aqui. Ou o grupo 1 não conseguiu fazer? Deixa eu ver o grupo 2. Ó, o grupo 2 está aqui, ó. Tem o parágrafo do grupo 2. Grupo 1, eu vou fazer assim, eu vou iniciar a leitura com o grupo 2. Se vocês puderem colocar ali o parágrafo de vocês, tá? Nesse link que eu compartilhei aqui. E daí nós vamos fazer a leitura agora, tá bom? Então, quem é o relator do grupo 2, pessoal, para fazer a leitura? Vem o grupo 2. Grupo 2. É você, Antônio? Seria eu, prof. Eliane. Eu sou do grupo 4, professora. Ah, desculpa, Antônio. Obrigada, Eliane. Então, você, por gentileza, você pode ler para nós? Tá. Só um minutinho. Então, só ler o parágrafo ou precisa fazer um breve resumo da questão, prof? Pode ler o parágrafo só, tá bom? Então por conta do nosso tempo, tá? Então tá. Apesar dos avanços na conscientização e no combate ao racismo, essa realidade ainda está presente na sociedade atual. Muitas pessoas negras continuam enfrentando desigualdades e barreiras que limitam o acesso a oportunidades de estudo, trabalho e ascensão social. Outra questão a ser considerada é a realidade social enfrentada por muitos estudantes, em que a necessidade de contribuir financeiramente para o sustento da família acaba impactando suas oportunidades de desenvolvimento educacional. Essa situação pode comprometer o tempo dedicado aos estudos, dificultar a permanência na escola e limitar o acesso a experiências que favoreçam a aprendizagem e a construção de um projeto de vida. Essas dificuldades são resultados de processos históricos de discriminação que ainda refletem nas relações sociais, tornando necessária a promoção de ações que garantam igualdade de direitos, respeito à diversidade e oportunidades para todos. Nossa, muito obrigada, gente. Ficou perfeito esse parágrafo, hein? Parabéns, grupo 2.
Pessoal, agora eu vou para o grupo 3. Quem é o nosso relator ou relatora do grupo 3? Pode ser eu mesmo, tá? Denis. Vai lá, Denis. Vou colocar aqui para Então, vocês, meus queridos. a questão é sobre o racismo estrutural, né? Se ele está né, ele persiste, e a gente colocou que ele persiste, sim, né? Os dados demonstram que meninos negros estão mais atrasados na escola do que os demais, confirmando assim hoje o racismo estrutural. Né? Então, é um fato presente. Professora, vou fazer uma parte bem rapidinho aqui, que eu até passei para o grupo lá. Eu vi uma reportagem hoje no Metrópole, que hoje policiais entraram numa escola, e uma professora de história estava fazendo um trabalho sobre a religião africana na escola, e ela foi intimidada pelos policiais. Eu posso depois contribuir com a senhora enviando o link da reportagem do Metrópole, inclusive tem as imagens, tá bom? Coloca no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, Denis. Põe Você tá lá, sim. lá? Ai, Tô perfeito. sim. Tá bom? Professora, Obrigada, Denis. Oi, Paulo. eu não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Ah, tá. Eu Depois fui deletado outra vez, então. Tá, eu vou colocar depois no meu WhatsApp. Me adiciona, me manda um oi, aí eu adiciono você, tá? Prof, eu nem recebi o convite. Tá lá no mural. Ah, é no mural. Eu coloquei lá na sexta-feira, tá? Ó, coloquei meu WhatsApp aqui. Parabéns, grupo 3, muito boa a abordagem, muito boa a observação. Então, agora, grupo 4, pessoal. Depois a gente vai para o grupo 1. Karina, eu acho que aqui... eu vou interromper um pouquinho, porque eu acho que o nosso grupo fez uma confusão, porque nós fizemos o 3 também. Vocês eram... eu ia falar isso também. Então a gente deve ser esse número 1 que não fez. Entendi. Porque aí, assim, pessoal... Se você vai dar mais tempo, a gente pode voltar lá e tentar fazer. Tá, vamos fazer assim então, ó. Só relembrando, tá? Quando a sala temática de vocês é sempre o grupo de vocês, tá? Então, sala 1, grupo 1, sala 2, grupo 2, sala 3, grupo 3, e a sala principal é sempre o último grupo, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir para o grupo 4 apresentar e aí a gente passa para o RAF. Se vocês conseguirem fazer, senão a gente deixa, acontece, tá? Não é esse link que tem que colar lá? Isso. Mas nós não podemos apresentar o nosso exemplo, professora? Não, mas aí tá igual ao do grupo 3. A gente fez até o da branquitude também. Não compensa apresentar, porque nós temos que colar o link lá, não é? Isso. Você poderia pôr assim, de novo aqui? Eu dou um tempo a mais para vocês e vocês fazem, tá? Então, dá para compartilhar o link? Aí a gente faz o grupo 1, então. Tá, peraí. E aí vocês fazem, depois qualquer coisa, o RAF, vocês fazem depois, quando terminar a reunião, outro dia, porque o RAF tem um prazo maior, tá bom? Tá. Ó, coloquei aí, tá? Coloquei aqui, ó. Gente, então vamos lá. Grupo 4. A desigualdade na conclusão do ensino médio prova que o racismo não está no passado, mas segue ativo no presente. Além disso, o cenário exige uma visão especial, pois os marcadores de raça e gênero se cruzam de formas diferentes, pois enquanto os homens abandonam mais a escola para trabalhar, as mulheres enfrentam barreiras específicas como a maternidade precoce, o trabalho doméstico, mostrando que a vulnerabilidade educacional são compostas por vários fatores, como os descritos acima. Muito obrigada. Parabéns, gente. Achei os parágrafos de vocês com bastante coerência com o que a gente conversou. Vocês mostraram, gente, que vocês começaram, né? A gente começaram a assimilaram de uma forma adequada, tá? Esse tema que é muito sensível, tá? Parabéns. Então, o grupo 1 está fazendo atividade. E agora, pessoal, nós já passamos aí pelo momento da troca de saberes, nós vamos para o nosso RAF, tá? Então, vocês estão logados no @escola. Então, eu vou colocar aqui no chat e eu também coloco lá no mural, tá, pessoal? Faço isso sempre. Eu coloco em todas as reuniões onde tem atividade,
Ô, gente, minha câmera aqui parece que fechou sozinha. Meu computador pirando. Eu coloco lá no mural o link da atividade quando tem e o link do RAF quando tem também, tá? Então, fiquem bem tranquilos que se por acaso não der certo, você não conseguir fazer, você faz depois, porque eu coloco o link lá. Deixa eu pegar o link do RAF para vocês. Copiei, vou abrir aqui o chat. Opa, onde que está o Google Meet? Aqui, gente. Então, esse é o nosso RAF, tá? Ó, qualquer coisa me chamem aqui, tá bom? Professora, a senhora pode me orientar o RAF, que eu não estava no primeiro encontro, eu não sei. Prof, eu também não estou entendendo. Vocês vão clicar, ó, deixa eu entrar aqui para vocês olharem como é que é. Vocês vão clicar. Espera aí que eu vou abrir aqui. O prof colocou aqui, ó. Tá vendo? Você vai abrir essa página para vocês. Abriu? Sim. Então, agora, meus queridos cursistas, vocês vão clicar aqui, ó. Acesse o RAF aqui, ó. Cliquem ali. Acesse o RAF aqui. O meu deu acesso negado. Gente, ele tá dando O isso. meu também, prof. O meu vai dar também? Fica olhando, gente. O meu deu Ai, meu certo. Deus. O meu deu negado. Quem deu acesso negado, gente, abre uma guia anônima no computador, tá? Vai ali no maisinho, em cima, e daí no cantinho ali, perto do seu nome, vai lá, nova janela de navegação anônima. Aí você copia o link e cola lá, tá? Que é o servidor, por isso que tá bloqueando. Ô, prof, agora que eu acessei, aparece as perguntas? Isso, aí você vai acessar aqui, ó. Este é o RAF da semana, ele vai estar um azul, Sim. azulzinho. Aí você responde e depois envia. Apareceu para mim 5 perguntas. Isso, são 5 perguntas. Aí já responde. Isso. Professora, eu não consegui abrir, não. Ô, Paulo, abre numa guia anônima. Abre uma guia anônima no seu computador. Mas como? Ó, vai lá em cima no maisinho, lá onde fica aberto as guias no computador, onde fica a página do Meet. Tá Aí bom. você vai no maisinho e abre uma guia anônima. Abri. Aí você copia o link do RAF lá que vai abrir. Ah, tá. E se pedir a senha do @escola, entra nele. Aí vai abrir. Gente, tá meio doidão esse link. Prof, eu não achei o link. O link tá aqui no chat, ó, Ednet. Esse último, meu bem, ó. Eu coloquei 8 e 5. Pelo horário aqui do computador, tá? Meus queridos, eu vou fazer a chamada aqui, porque depois as salas voltou, só para eu confirmar. Quem eu não chamei, só me dá um retorno, tá? Ó, Adriana, eu vou falar os que têm presença. Adriana, Aldinete, Antônio, Cristiane, Daniela, Daiane, Denis, Eliane, Evandro, Gisele. Isso, a Karina não está. Maria Aparecida Gonçalves está, Marisa está, Michele está, Paulo está, Rosilaine, gente, está? Rosimeire está? Sandra Cristina está? Silmara presente, Tânia presente. Sandra Cristina presente. Isso, tem Tânia, Sandra Cristina? Ah, perfeito. Então, gente, ó, os únicos ausentes, a Karina e a Rosilaine. Confere.
Confere, né? Se tá todo mundo quietinho. Prof, eu não consegui não, mesmo na anônima, dele tá dando um outro erro, agora nulo e acesso negado. O meu também, abri anônima aqui, não tá abrindo. Não? Mas que coisa, Ali, gente. o prof, ele está dizendo que quando não tem acesso, tem que deslogar todas as outras contas. Se a pessoa tiver com outras abertas. Então, meninas, façam isso, por gentileza. Entrem lá e vão deslogar de todas as contas. Não estava aparecendo isso ontem para mim, de deslogar de todas as contas. Vai ver que eles estão tentando arrumar já. Ô, prof, eu desloguei de todas as contas e entrei de novo, eu até caí, e entrei agora, não deixa acessar novamente. Eu consegui abrir o RAF, só que ele não deixa acessar. Eu estou tentando e não consigo. Vai lá no RAF 1, Jornada 2, vê se você consegue. Se a gente colar esse link e pôr aqui no site, peraí. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr o link também lá no WhatsApp. De repente, vocês conseguem pelo celular. Só um pouquinho. O meu abriu. Eu postei o meu que está aberto ali. Marina, eu posso colar o link para o grupo 1, poder pôr lá a nossa resposta? Lá no caderno? É, porque nós temos que colar o link da nossa atividade. Pode sim. Então, eu vou colocar para as meninas aqui. Onde que eu colo esse link, gente? Lá no caderno de implementação. Faz assim, ó. Daqui a pouquinho, tentem... Antônio, tu fez o RAF, meu filho? Não, professora, eu não estou deixando entrar. Ô, gente, peraí. Ô, Antônio, eu vou pôr no WhatsApp, tá? Gente, não se reprimam, não se desesperem. A gente vai resolver isso aí. Prof, eu vou coloquei pôr o no link WhatsApp, Antônio. Eu coloquei o link do RAF lá no chat, o que eu consegui logar. Ah, tá. Mas eu vou colocar no grupo do WhatsApp, gente, para vocês tentarem fazer no celular de vocês, tá, Antônio? Vocês que não estão conseguindo. Tá. Prof, mas pode ser questão do horário, porque o semestre, a jornada passada, quando era assim, a turma era nesse mesmo horário. Toda vez a gente tinha problema na hora de acessar, porque eu acho que está todo mundo acessando, né? Será? Porque, olha, eu não tinha problema. O meu eu consegui fazer. Sempre foi nesse horário. Eu consegui fazer. O meu já deu enviado aqui, tentei conferir, já falou que eu já respondi, mas eu lembro que tinha muita gente que não conseguia, às vezes, no horário. É que antes de começar a aula, o que eu faço? Eu deslogo as outras contas, já entro com a @escola, porque eu sei que ele vai. Escola, né? Então não tinha problema. Mas às vezes, quando a gente loga com outro, assim, né? E ele fica gravado, ele não deixa abrir mesmo. Então, gente, ó, façam isso que a Silmara, que a Michele fez, tá? Pessoal, eu vou colocar o link do Forms agora, e daí, Antônio, eu vou abrir lá o caderno de implementação para mostrar onde cola o link. Cuidem, que vai ter muito link no chat agora, tá? Eu vou colar. Então, assim, gente, vamos reorganizar nossas ideias, senão a gente fica igual esse link aí, meio doido. Eu postei agora para vocês o link do RAF lá no WhatsApp. Tenta fazer com o seu 4G, de repente dá certo, tá? Pessoal, eu vou colocar esses links depois todos no mural. Se você quiser tentar depois, tá? Com calma. Então, o que eu estou colocando agora no chat de novo? Estou colocando o link daquele formulário que a gente faz no finalzinho do encontro, tá, meus queridos? A turma de vocês é NL. Vai aparecer aí no slide. Copiar. Que é a segunda turma minha. Silmara, você quer falar? Eu só estou com dificuldade de colar o meu grupo 1 lá no caderno, prof. Eu vou abrir aí para ajudar. O RAF eu consegui. Tá? Graças a Deus, que bom. Então, gente, link do formulário, tá? Para avaliar o encontro. A nossa turma é a NL, que é a da terça-feira, tá? NC é da segunda-feira. Então, agora, eu vou lá abrir o caderno de implementação. Vamos lá. Vamos abrir o caderno de implementação.
Estou compartilhando o Classroom de vocês. Gente, eu vou fechar aqui um pouco as coisas que eu estou aberta. Se não, pessoal, estou com medo de... Depois eu... Ó, não se preocupem que eu vou colocar lá no mural aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a jornada... Ó, essa aqui é a turma da segunda-feira. Vocês estão vendo que eu coloquei para eles lá, ó? O link da atividade, o link do RAF, o link do Forms. Eu vou fazer a mesma coisa com vocês, tá? Então, não se preocupem. Deixa eu pegar aqui a turma NL, que é de vocês. Então, vou lá em atividades. A nossa atividade é atividade 2, que é o caderno de implementação. Aliás, é aqui. Vou abrir o caderno. Agora eu vou abrir uma outra guia. Então, é aqui, ó. Pessoal, onde vocês vão colar o link da atividade, que tá ali no chat? Aqui, galera, ó, tá vendo as guias aqui do lado, ó? A apresentação. Aqui tem as orientações, aqui tem o registro na prática. Antônio, aqui, ó, você vai copiar o link, eu vou fazer isso, tá? Vou lá no chat, vou abrir ali. Ó, deixa eu pegar o link aqui. O link da atividade. Vocês fizeram, peraí, que eu tô. O link da atividade que eu coloquei para vocês. Tá aqui, ó. Então, gente, ó, copiei o link. Vou colocar aqui embaixo, tá? Esse aqui é o que eu tô colando, ó, embaixo do Forms. Você vai pegar o link, aí você vai aqui na reunião 3 no seu caderno e você vai colar, ó. Tá vendo meu cursor ali, ó? Colei, olha lá, ó. Colei o link, vou dar um Enter. Aí ele ativou. Ele fica nessas abas aqui, ó. Registro na prática. Tudo certo, gente? Conseguiram? Entenderam? Não sei se eu consigo. Não conseguiu, Aldinete? Então, vocês vão copiar o link que está lá na chamada. Perdão, lá no chat. E vão colar ali, aqui, ó. Aqui do ladinho do caderninho de vocês, ó, tá vendo? Você vai lá nas atividades no Google Classroom, lá onde tá as atividades de vocês. Esse link é o do grupo, da atividade que a gente fez, do grupo? Isso, tá Daí ali no nosso chat. grupo 1, como que vai ficar? Que eu estava no grupo 3 que estava errado. Eu colei Vocês aí. fizeram? Eu colei. Vocês fizeram e Dani, colocaram mas não ali de está novo. abrindo? Eu tô abrindo. Eu colei no chat. Eu não consigo abrir, só está abrindo o grupo. Você tem que solicitar a questão do acesso, permitir lá, Daniela. Ixi, Maria, como é que eu faço isso? Lá no teu e-mail, lá provavelmente foi uma mensagem, você tem que compartilhar lá. Ai, meu Deus do céu, peraí. É, facinho. Só no compartilhar você coloca acesso CED. Mas aonde que eu vou nesse compartilhar? Você porque vai o lá só tem editor lá, não é isso? Eu também sou do grupo 1, também não estou conseguindo, professora. Não estou conseguindo. Peraí, eu vou ver. aqui. Então, Eu tenho que peraí, abrir gente. a cópia, peraí. Pessoal, tudo certo com a atividade avaliativa? É a atividade avaliativa 2. Tudo certo? Não sei ainda. Ah, eu também não sei. Peraí. Silmara, você não conseguiu atividade colar? Professor, o link da atividade 1 eu não consegui colar no meu caderno. Sim, ela está arrumando. A Daniela vai arrumar. Tá. Prof, o meu link ficou em preto lá. É, às vezes acontece mesmo. Pode Tenta deixar? colar novamente, não tem problema, tá? Pode deixar. Mas Tá. é aquele Ô, link professora, que é o link Oi, Daniela. 4. eu cheguei nesse compartilhar com pessoas. É o 3, Só um né, pouquinho. professora?
Gente, é o mesmo link, tá? Porque tá todos os grupos ali. Pessoal, é na prática reunião 3, tá? Reunião 4 não aconteceu ainda. Acho que foi a permissão. Vê, meninas. Tá. Vê lá, gente, se foi. Porque daí eu ia abrir aqui um link para você. Ó, vou mostrar para você, Daniela. Ó, é sempre aqui, minha querida. Ó, tá vendo compartilhar? Sim. Aí você vai aqui, ó, clica. Aí ele abre uma mensagem assim. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. A janela, ó. Prof, é esse link 1 que está aqui no chat, né? Sim. Não. Ó, quer ver? Olha só, gente, tá vendo? Ó, aqui tá restrito. Aí o que você faz? Você vai lá e muda para SED, ó. Aí as pessoas conseguem editor. Eu não mudei para SED, eu compartilhei e deixei o acesso liberado a todos. Qualquer pessoa com link você colocou? Acho que sim. Vê se tá bom. as meninas conseguiram. Tá, mas não apareceu aqui, cadê? Onde que ele tá? Onde você colocou aqui? Ele estava aí no chat. Ó, aqui, acho que agora apareceu. Grupo 1. Grupo 1. Foi? Grupo 1, agora foi. Dá para ver, né? Então, copiar esse link lá. Isso, gente. É assim mesmo, pessoal. Tá? Então, é sempre assim. Bom, consegui, já colei. Prof, eu não consegui abrir o meu. Eu achei lá, mas eu não consegui abrir. Quem tá falando? Altnet. Você achou o quê, meu bem? Eu achei lá a atividade, que foi que eu não tinha achado, atividade avaliativa 2, né? Isso. Aí eu vou abrir o link. Aí você clica no caderno, você tem que clicar no seu caderno. Ó, você olha lá e clica no seu caderno, tá? No caderno. Isso, ó. Ó, vai em Prof, atividades. eu vou sair da reunião que eu preciso compartilhar o computador com o outro formador aqui, tá bom? Tá. Pessoal, quem já fez o RAF, o link, colocou o link lá no caderno, tá? Um abraço, um beijo, boa semana. Mas eu vou ficar aqui ainda tirando a dúvida aí do pessoal, tá? Eu só tô vou parar a tentando gravação. achar o link 1 Deixa do grupo eu achar 1, aqui no caderno. Prof, o RAF pode ser postado até amanhã? Oi? Pode postar o RAF amanhã? Não? Pode.